Donald Trump visita Xi Jinping na China. E aí está a verdadeira guerra, e não exatamente contra o Irã. São 3 pontos principais que estão em foco e que nos afeta diretamente aqui no Brasil. O Irã é apenas um meio para algo muito maior, e os sinais me parecem bastante claros. Vamos entender. Antes de tudo, meu muito obrigado. Este canal e os meus outros atingem mais de 3 milhões de visualizações por mês. Muito obrigado. Porém, quase metade das pessoas que assistem de maneira recorrente ainda não se inscreveram no canal. É muito mais importante do que talvez você possa imaginar. Isso ajuda o YouTube a continuar distribuindo esse conteúdo e levar mais reflexões, mesmo que não concorde, ao maior número de pessoas possível. Portanto, se puder, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, que isso ajuda e muito nesse trabalho diário. Pois é, vamos então falar da visita de Donald Trump a Xi Jinping, que nos afeta diretamente aqui no Brasil. É a primeira visita de Donald Trump em Pequim desde 2017. E isso não é mais apenas sobre a relação comercial entre os dois países. Agora envolve tecnologia, segurança e principalmente influência global. Disso se trata. Muito mais do que apenas ao Irã. Como eu venho falando e já tive a oportunidade de analisar nesse canal, a verdadeira guerra é entre Estados Unidos e China, pela batalha da inteligência artificial. Os Estados Unidos querem os data centers dentro de casa e a produção de energia também nos Estados Unidos, abundante e barata. E no meu entender, está conseguindo, mudando essa geopolítica mundial. A China, por sua vez, detém os minerais das terras raras e 90% do refino acontece lá na China. E eles têm 50% dos minerais críticos disponíveis no mundo. Então aí está a grande guerra. Veja, Donald Trump já tem acesso ao petróleo venezuelano, retirou a influência da China no canal do Panamá, verbalizou forte a respeito da Groenlândia para ganhar a Rota do Norte e agora o Estreito de Hormuz. Por isso que eu venho falando que a guerra é entre Estados Unidos e China, na guerra pela inteligência artificial e o controle do insumo básico para a geração da inteligência artificial, que é a energia. E os Estados Unidos hoje são os maiores produtores de hélio do mundo, que ajuda a refrigerar o local dos data centers. Eles são o maior produtor de gás natural e exportador do mundo, a um preço mais barato. Os Estados Unidos também são os maiores produtores de petróleo do mundo e são autossuficientes nisso. Tem 2 países, Canadá ao norte e México ao sul, que não apresentam qualquer risco de uma guerra. 2 saídas para o mar, sem problemas de passar por estreitos que estejam em guerra. A China já é um país com fronteiras mais complexas, muito mais países fazendo fronteira com eles e uma dependência importante desse fluxo de petróleo mundial. Portanto, eu vejo que os Estados Unidos, eles são os maiores produtores em abundância e em preços mais competitivos. Além do mais, eles têm estabilidade das regras. Um país com conta financeira dentro do balanço de pagamentos abertas, ou seja, você pode investir, comprar dólares, que eles não fecham a possibilidade se você quiser vender esses dólares, ao passo que se você quiser investir na China, a conta financeira é fechada, eles podem simplesmente do dia para a noite trancar o seu dinheiro lá dentro. Portanto, ao pensar em investir bilhões, onde tem energia mais abundante, a um preço mais competitivo, estabilidade de contratos, me parece que a escolha mais natural seria os Estados Unidos, ainda mais geograficamente falando, com vantagens. E aí está a verdadeira guerra. O Irã aqui é mais um meio por esse reordenamento geopolítico, pelo controle da energia abundante e barata, como nós falamos. Disso se trata. Mas veja esse vídeo como ele é extremamente interessante e a capacidade de adaptação de todos os países tendem a crescer. E isso muda esse reordenamento geopolítico, na minha opinião, em favor dos Estados Unidos. No curto prazo, parece que tudo dói, e dói mesmo. Mas no médio e no longo prazo, as coisas mudam um pouco de figura. Assistam que é interessante.
O Irã pensou que fechar o Estreito de Hormuz colocaria o mundo de joelhos, e quase conseguiu. Mas enquanto todos estavam observando o Estreito, a Arábia Saudita estava silenciosamente construindo algo que acabou de tornar a maior arma do Irã repentinamente menos poderosa. E a parte mais louca é que quase ninguém está falando sobre isso. Então a Arábia Saudita não entrou em pânico em toda essa situação. Ela respondeu com 3 movimentos silenciosos que tornaram o bloqueio iraniano quase inútil. O primeiro movimento foi uma nova rede de transporte marítimo pelo Mar Vermelho. A Arábia Saudita conectou diretamente o Porto Islâmico de Jeddah a 9 dos portos mais importantes do mundo, incluindo grandes centros na China, Japão, Reino Unido, Holanda e Alemanha. O comércio, que antes passava por águas controladas pelo Irã, agora passa por águas sauditas, completamente seguro das ameaças iranianas. O segundo movimento foi uma parceria com a MSC, a maior empresa de transporte de contêineres do planeta. Juntos, eles lançaram uma rota híbrida de mar e terra. A carga entra pelo Mar Vermelho, atravessa 1.300 quilômetros de rodovias sauditas em caminhões e chega ao Golfo sem que um único contêiner toque as águas controladas pelo Irã. O terceiro movimento é o assassino silencioso. O gigantesco oleoduto Petroline da Arábia Saudita pode transportar entre 5 e 7 milhões de barris de petróleo por dia através do país até o Mar Vermelho. Durante a crise de Hormuz de 2026, esse oleoduto operou em capacidade máxima, completamente fora do alcance dos mísseis iranianos e dos barcos de ataque rápido. Então 3 rotas, 3 golpes devastadores, cada uma projetada para tornar Hormuz irrelevante. E o maior choque é o número de países que agora estão usando essa nova rota. Até mesmo a China, o aliado mais próximo do Irã, está silenciosamente escolhendo os corredores sauditas mais seguros para proteger sua própria economia. Os Emirados Árabes Unidos ativaram seu próprio oleoduto alternativo diretamente para o Golfo de Omã. O Iraque lançou um corredor comercial de 24 bilhões de dólares, conectando o Golfo diretamente à Europa através da Turquia. Um por um, todos os países da região estão silenciosamente saindo da sombra do Irã. Então, o mapa do Oriente Médio está sendo redesenhado em tempo real. Salve este vídeo, porque estou dizendo isso agora mesmo. Esta foi a última vez que o Irã será capaz de usar o Estreito de Hormuz para ameaçar o mundo. O estreito que o Irã fechou para punir o mundo está se tornando o estreito sem o qual o mundo simplesmente aprendeu a viver. Não foi o movimento mais forte do Irã, foi o último. E nos próximos anos, você verá o ponto de estrangulamento mais perigoso da Terra lentamente se transformar em uma das rotas marítimas mais esquecidas do mundo. Pois é, e a Arábia Saudita, ela é historicamente um aliado dos Estados Unidos. Mas mais importante que me chamou a atenção foi também a delegação que acompanhou Donald Trump à China. Veja que é o núcleo do capitalismo tecnológico e financeiro. Quem está ao lado de Donald Trump na China? Elon Musk, da Tesla e da SpaceX. Tim Cook, da Apple. E Jensen Huang, da Nvidia. E veja só que interessante, hoje que estamos gravando na quarta-feira, a Nvidia subindo agora nesse momento 2,5% e atingiu o valor de mercado de 5,4 trilhões de dólares. Isso supera o PIB da maioria dos países. Olha só aqui o PIB dos principais países do mundo, em valor nominal, claro. Dos Estados Unidos, pouco acima de 29 trilhões. Da China, 18 trilhões e 700. Depois, da zona do euro, são 16 trilhões. Mas olhados individualmente, não tem mais nenhum país, a não ser Estados Unidos e China, que tem um PIB acima do valor de mercado da Nvidia. Olha só que interessante. A Alemanha, por exemplo, tem um PIB de 4,6 trilhões e o Brasil algo como 2,1 trilhões de dólares. É impressionante. Portanto, como eu falei, o Irã é apenas um meio para tudo isso que está em jogo. Mas o que é que de fato está em jogo de maneira objetiva? Basicamente, o acesso ao mercado chinês para algumas empresas americanas, que Donald Trump já deixou claro, o setor de bancos, de tecnologia e serviços financeiros. Já a China, ela quer acesso ao mercado de chips. Taiwan, que tem crescido 13% ao ano, é o principal detentor da tecnologia e produção de chips do mundo e tem uma briga histórica com a própria China. Taiwan mais alinhado aos Estados Unidos, outro ponto extremamente interessante. Ou seja, ao longo dos últimos anos, o que nós vimos foi que a relação apenas comercial entre os Estados Unidos e a China ampliou agora para setores muito mais estratégicos que envolvem a influência global através da segurança e da tecnologia e o equilíbrio das balanças comerciais. A China tem um superávit na balança comercial gigantesco, mas uma moeda desvalorizada de maneira artificial para os seus produtos serem competitivos. E eles precisarão, em algum momento agora,
valorizar a sua própria moeda para estimular o consumo interno que está extremamente decadente. Já fiz um vídeo explicando os grandes problemas da China: demografia, o imobiliário, a confiança, o tamanho do déficit e da balança comercial. Está disponível aqui nesse canal, recomendo que vocês assistam. Eu gravei aqui há poucos dias. Portanto, há um desequilíbrio dentro da balança comercial da China com o restante do mundo, em que ela exporta o seu excedente e o mundo já não está conseguindo absorver esse montante produzido, muito menos o consumo interno na China, que é completamente parado. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos querem rebalancear os seus déficits da balança comercial e, consequentemente, em conta corrente. Ou seja, transformar o dólar em algo menos valorizado para os seus produtos serem mais competitivos ao exterior e eles conseguirem exportar e serem também atrativos para os data centers estarem dentro dos Estados Unidos. Isso muda a ordem econômica vigente desde Bretton Woods nos anos 40, após a Segunda Guerra Mundial. E o mercado já vem precificando isso. Todas as oportunidades que estamos falando aqui no Brasil, em renda fixa, em renda variável há muito tempo, deixa o QR Code na tela para falar com a minha equipe e comigo diretamente. As oportunidades me parecem e já estavam melhores, mas na curva de juros futura para renda fixa ainda seguem impressionantes como há uma década, lá quando estávamos no auge da crise da Dilma, e no mercado lá fora também, principalmente em alguns setores alternativos: petróleo, urânio, títulos públicos de curto prazo, caso seja a Caixa, empresas brasileiras de primeira linha pagando taxas extremamente interessantes lá fora em dólares. Enfim, o mercado vem precificando que essa guerra, através dessa visita de Donald Trump à China, pode estar chegando ao fim. Vamos ver os números e chegamos à própria conclusão. Por exemplo, o petróleo Brent, negociado em Londres. Ele bateu, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, $120. Agora está $105. Mas ele tinha batido $115 há poucos dias atrás, no auge da guerra do Irã com os Estados Unidos. Ou seja, não chegou no preço de quando a Rússia invadiu a Ucrânia e já recuou. O WTI, que é negociado nos Estados Unidos, bateu $116 quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Agora está 101. Tinha ido a 112 no auge há poucos dias atrás. Não superou, chegou perto, mas não superou o preço de quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Porém, também já recuou. E dados importantes que saíram esses dias da inflação americana, que sim, os preços já estão altos, principalmente puxados pela gasolina por conta dessa guerra, mas talvez sejam dores do curto prazo para um rearranjo institucional muito maior no longo prazo, que é o que eu realmente acho. Não estou fazendo juízo de valor aqui, mas sim uma importância da leitura mais aprofundada no campo geopolítico, institucional, que afeta todo o lado econômico. A inflação nos Estados Unidos veio algo como 3,8% anualizada. E membros do Federal Reserve falando que a inflação não atinge a meta de 2% há pouco mais de 5 anos. E agora, obviamente, pressionada não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. Esse é o gráfico de um ano da inflação, realmente está muito alta. Mas quando nós olhamos no gráfico de 5 anos, veja que ela cresceu, mas também está longe dos picos que atingiu ali em 2022, no auge da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, o mercado precificando que essa guerra não deve durar muito tempo. Hoje, quarta-feira que eu estou gravando, saiu o PPI, o índice de preços ao produtor, lá no começo da cadeia produtiva, a maior alta em 4 anos. No mês, veio uma alta de 1,4%, quando a expectativa era de 0,5%. Anualizada, a alta foi de 6%, quando a expectativa era de 4,3%. Também não superou ainda o mesmo montante que atingiu mensal na guerra da Rússia com a Ucrânia, que foi quase 2%. Outro ponto relevante a ser levado em consideração. E o mais importante é que, mesmo o petróleo não atingindo as máximas como mostramos aqui, dos últimos anos, o dólar, que é o DXY, que vem perdendo valor, assim como Donald Trump vem falando que quer, agora o DXY, que é o dólar frente a uma cesta das 6 principais moedas do mundo, está 98 pontos, ou seja, bastante comportado. Os títulos públicos americanos de 10 anos, quase a 4,5% ao ano, que é um ponto importante. Se superar isso, complica bastante a situação. Mas Donald Trump também quer o fim da guerra. Por quê? Porque uma inflação maior complica a sua situação nas eleições de midterm, agora esse ano, e ele precisa vencer essas eleições.
E ele também precisa lutar contra o déficit, consequentemente, ele precisa de maiores arrecadações, de uma economia bastante pujante, que o mercado de trabalho está bastante forte. Então, mesmo o petróleo e os outros ativos como o dólar, por exemplo, precificando esse fim de guerra próximo, o ouro continua na sua tendência de alta. Recuou frente acima dos $5.000 que estava, mas eu continuo achando extremamente relevante. Não é uma recomendação de compra, mas é uma análise. Vou deixar de novo o QR Code para que a gente fale a respeito. Eu mesmo falo para entendermos esse perfil, debatermos a respeito disso e chegarmos à conclusão dessas oportunidades como um todo. Com esse recuo me parece extremamente relevante e aqui no Brasil a mesma coisa. O que vem favorecendo o real contra o dólar. Mesmo com a bolsa recuando de 200 mil pontos ali, há 2 meses atrás, para os atuais 180 mil pontos. Ou seja, um fluxo importante de dólar entrando no Brasil, olhando essa possível e provável mudança política e mais, tecnicamente, preços atrativos. Separemos o emocional do racional e olhemos a técnica, o fluxo. As oportunidades estão batendo a nossa porta e o movimento ele é muito, mas muito maior do que simplesmente a grande mídia coloca. Uma guerra entre Estados Unidos e Irã. Estão perdendo todo o escopo completo e o cenário é muito mais profundo. Espero que essa reflexão tenha ajudado e que não deixemos para a próxima crise aproveitarmos as oportunidades, porque elas estão batendo a porta. Seguimos.